A primeira igreja do Novo Testamento, em Atos capítulo 1, começou 50 dias após a ressurreição de Jesus. E o crescimento foi impressionante, e sabemos disso pelas Escrituras, porque ele realmente nos leva à jornada de seu primeiro ano de crescimento. Em um ano, a igreja cresceu de 120 pessoas em um cenáculo, e no dia de Pentecostes, 3.000 foram adicionados a esse número, totalizando 3.120. E no final de Atos, capítulo 4, apenas 2 capítulos depois, Atos capítulo 4, diz que eles agora eram 5.000, e diz que 5.000 homens nem sequer incluíam as mulheres e as crianças. O que poderia fazer com que esses números aumentassem ainda mais, na verdade, eles estavam dizendo. Alguns historiadores que as mulheres estavam sendo salvas mais rapidamente do que os homens. Portanto, esses números podem aumentar astronomicamente. A estimativa mais baixa de Jerusalém nessa época era de uma população de 25.000 habitantes. Pense nisso por um momento. Se Jerusalém tinha de fato 25.000 pessoas e você tinha 5.000 naquela primeira igreja, literalmente 20% da igreja constituía a população de Jerusalém. Que força e que alicerce Deus estava colocando em Jerusalém com a primeira igreja que seria iniciada. Mas um inimigo iria se levantar contra a igreja, o que poderia ter atrapalhado tudo isso. Na verdade, a igreja estava prestes a ser neutralizada e até mesmo a se tornar irrelevante, como quero compartilhar com vocês. E esse é um inimigo subestimado, que não está presente apenas na igreja, mas também em nossos lares e em nossa sociedade. Onde brigas e conflitos, discórdia e divisão literalmente sabotam o futuro de uma igreja. Isso poderia sabotar não apenas o futuro de uma igreja, o futuro de uma família, o futuro de um país. Isso tem esse tipo de ramificação. Há uma frase que foi usada para lançar a igreja em Atos, capítulos 1 e 2. A primeira igreja no dia de Pentecostes é o que diz que foi a frase de lançamento antes de o Espírito Santo descer e encher aqueles 120. A Bíblia diz que foi naquele cenáculo, no dia de Pentecostes. Eles estavam todos em um só acordo. Essa é uma frase muito importante. Na verdade, vocês sabem que essa palavra, e eu queria colocá-la na tela para que vocês pudessem vê-la. Essa palavra, um só acordo, aparece no livro de Atos 10 vezes. E foi fundamental para sustentar muitos dos movimentos de Deus. Desde o dia de Pentecostes até tantos outros que falavam sobre quando há uma unidade. Há um grande mover de Deus que acontece. E alguns deles mostram isso mesmo quando o mal se une. Houve alguns momentos em que o mal se uniu, mas isso mostra a força da união que ocorre. Tem um amigo que me deu seu comentário sobre o capítulo 2 de Atos no cenáculo. A Bíblia diz em Atos 2:1, e estavam todos em um só lugar, em um só acordo, uma unidade, que Deus precisava de uma unidade antes de abrir os céus e enviar o dom do Espírito Santo. E meu amigo disse, ele disse, se você notar, Atos 2:1 diz que eles estavam em um só acordo, e Atos 2 diz que de repente ouviu-se um som vindo do céu, e ele diz que eu acredito que de repente era o Pai Celestial dizendo, escute, é melhor você enviar o Espírito Santo agora, porque se você colocar 120 pessoas em um cenáculo, elas vão sair da discórdia muito rápido. Então é melhor você fazer algo imediatamente, porque isso é muito perigoso. Quando a igreja se desunifica, quando você perde um acordo, você deixa de ser essa voz única. A igreja só vence a luta contra inimigos externos com uma só voz e em um só acordo. Agora esta é a parte que quero que você entenda. Tenho que explicar isso a você. Para que a igreja seja uma influência, ela deve encontrar, e aqui vem um termo musical, deve encontrar seu dó médio novamente. Esse dó médio é o tom em que todo o teclado está afinado. É com isso que os instrumentos são afinados. É um padrão, é a própria coisa. Ouça como A.W. Tozer, o grande escritor cristão, descreve isso. Ele diz o seguinte, se você tiver 100 pianos de concerto, e você afinar o segundo piano com o primeiro
o terceiro com o segundo, o quarto com o terceiro, até ter afinado todos os 100, você terá discórdia e desarmonia. Mas se você afinar cada piano com o mesmo diapasão, o dó médio, terá harmonia e unidade, e o mesmo acontece no corpo de Cristo, quando cada um de nós afina a própria vida. A Cristo temos unidade. Veja, isso é fundamental. Não nos afinamos com as notas das pessoas. Não nos afinamos com as preferências das pessoas. Não nos afinamos com a cultura e as denominações. Nós nos afinamos com o próprio Jesus Cristo. Esse é o nosso Jesus, é o nosso ser médio. E quando começamos a nos afinar com qualquer outra coisa, a igreja, ouça, se não... Então ocorrem conflitos, brigas e divisões. Aqui vai, porque haverá 1000 semédios nesta sala, onde todos querem que suas opiniões e preferências sejam atendidas e que seus gostos sejam atendidos. Tem pessoas que não cantam hinos ou gospel suficiente, cantam música contemporânea demais, ou é muito alto, é muito suave. Por que vocês batizam no Pai, no Filho e no Espírito Santo e não batizam somente em Jesus? Por que servem a comunhão dessa forma? Por que você tem esses pacotinhos? E por que não pode ter um pedaço grande de pão e uma xícara gigante? E por que o senhor, pastor Tim, não usa jeans skinny e um boné de caveira? Essa deve ser uma resposta fácil, certo? Porque tenho 60 anos e é por isso que não faço isso. Mas ouça-me, porque todo mundo tem todos esses gostos e todas essas preferências. Mas pessoal, vamos ser claros aqui, não estamos sintonizando sua preferência, não estamos sintonizando o seu gosto. E se você quiser encontrar uma igreja que atenda às suas necessidades, comece você mesmo. Porque assim você pode fazer tudo o que quiser. Mas acredite em mim, é por isso que temos 45.000 denominações. É porque as pessoas querem que nos sintonizemos com elas, em vez de nos sintonizarmos com Cristo, que é a única voz que importa. Que é de querelas, conflitos, discórdia e divisões. E se não conseguimos resolvê-los, então alguém está usando o diapasão errado quando não se resolve. Eu estava lendo sobre uma igreja na parte sudoeste da América. E nos Estados Unidos, que decidiu se dividir, foi uma dessas facções que surgiu. Na verdade, a divisão era tanta que eles entraram com uma ação judicial para decidir qual facção ficaria com a propriedade da igreja. Uma tinha que sair e a outra podia ficar com o prédio. E um juiz finalmente encaminhou a questão para as autoridades superiores dessa denominação específica. E foi um tribunal da igreja que se reuniu para ouvir os dois lados do caso e concedeu a propriedade da igreja a uma dessas duas facções. E isso é o que foi incrível. Durante a audiência, os tribunais da igreja ficaram sabendo que o conflito começou em um jantar da igreja, depois do culto. E isso aconteceu quando um certo ancião da igreja recebeu uma fatia menor de presunto do que a criança sentada ao lado dele. E ele se sentiu desonrado por não ter recebido presunto suficiente. Sou um ancião e mereço mais presunto. E o que é surpreendente é que o jornal relatou que foi por isso que a igreja se dividiu. É por isso que o prédio... Pessoal, deixe-me explicar algo sobre presunto e comida na igreja. Isso não é algo novo e vou lhes mostrar isso nas Escrituras. Essa briga por comida não está acontecendo apenas no século 21, pois já acontecia no primeiro século. Há uma guerra que começa a gerar brigas e divisões dentro da igreja. Deixe-me mostrar isso a você. Atos capítulo 5. É a história que alguns de vocês que cresceram na igreja conhecem. É a história de Ananias e Safira. É a história das pessoas que mentiram sobre o fato de terem dado a oferta. E deixe-me dizer, eu sei que vou simplificar bastante, que eles mentiram e morreram. Sempre digo que eles receberam a oferta, mentiram o que colocaram nela, e sempre digo que adoraria ter visto a próxima oferta que seria recebida naquele dia.
Todos estavam dando naquela oferta, naquele momento. Eu realmente acredito nisso. Mas devido à intensidade da história de Ananias e Safira, perdemos o restante do capítulo, que é muito significativo. Porque no restante deste capítulo, a primeira igreja vai para Atos, capítulo 5. Logo após a história de Ananias e Safira, a primeira igreja passa por 3 ondas de perseguição em Atos 5. 17 a 42, e a cada vez eles se recuperam com resiliência, nada a impediu. Toda vez que era atingida, ela se levantava com força. A primeira onda ocorreu nos versículos 17 a 25. A Bíblia nos diz que as autoridades levaram os 12 apóstolos para a cadeia. Pense nisso. Esses são os seus líderes e todos eles são jogados na cadeia. E então a segunda onda acontece nos versículos 26 a 33, e as autoridades levam os apóstolos perante o Sinédrio. É esse famoso momento no livro de Atos em que eles dizem a eles que as autoridades da época disseram que vocês não podem pregar no nome de Jesus. E então a famosa frase, eles olham para o Sinédrio e dizem: devemos obedecer mais a Deus do que aos homens. E então veio a terceira onda, mais intensa do que as outras duas, e as autoridades, essa é uma palavra forte da Times Square, açoitaram todos os 12 apóstolos. E o que as pessoas não percebem é que essa palavra açoite significa 39 chicotadas com um dispositivo que arrancaria a pele do corpo. 39 vezes. Paulo falou sobre isso, aconteceu com ele o dispositivo que arrancava a pele do corpo 39 vezes. Paulo falou sobre isso. Aconteceu com ele que foi açoitado menos de 40 vezes. Era o 39. Jesus foi açoitado com isso. Agora, pessoal, quero ler para vocês a resposta deles depois de irem ao Sinédrio, serem jogados na cadeia e cada um deles ser açoitado. Vocês precisam ver essa resposta. É assim que Atos 5 termina. Aqui, a Bíblia diz em Atos capítulo 5, ouça agora, e saindo da presença do conselho, puseram-se a caminho. Certo? Veja a próxima palavra. Regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer vergonha por causa do nome dele. Agora, e depois diz isso, e todos os dias no templo, de casa em casa, ok, eles foram instruídos a não pregar. Eles continuaram ensinando e pregando que Jesus é o Cristo. Uau! Isso é incrível para mim. Quão incrível é isso? Agora, é preciso lembrar que Atos 5 termina com essa grande vitória. Então isso significa que o que vem a seguir não é apenas perspicaz, mas é realmente algo insidioso, um ataque insidioso do inferno, porque o próximo ataque não vem de fora, mas é realmente uma luta de presunto. É uma briga por comida, exatamente como aquela igreja de que falei. Que a resiliente igreja do Novo Testamento estava prestes a ser colocada em uma situação em que uma briga estava prestes a causar um conflito, uma divisão, e poderia ter derrubado a influência da igreja que estava brigando por causa de comida. Veja o que diz Atos 6:1. Logo após a briga externa, vem a briga interna. Durante esse período, como os discípulos estavam aumentando em número aos trancos e barrancos, surgiram ressentimentos entre os crentes de língua grega. Eles eram chamados de helenistas em relação aos crentes de língua hebraica, porque suas viúvas estavam sendo discriminadas nas filas diárias de alimentação. Era um grupo de pessoas que os forasteiros diziam, nós não estamos recebendo tanta comida quanto eles, só porque não falamos hebraico e aramaico. Por que vocês estão dando a eles? Por que estão começando a nos discriminar? Repetidamente, a igreja se defendeu de ataques frontais e externos apenas para se ver tentando ser subvertida por dentro, e isso nos mostra que Satanás tenta perturbar essa paz interior na igreja primitiva. Enquanto coisas maravilhosas estavam acontecendo, a igreja estava crescendo e o inimigo percebeu isso e começou a semear um espírito de murmuração e fofoca entre o povo de Deus. Agora quero ler algo para você. Isso mostra o quanto isso é devastador. Se pensarmos em brigas de presunto e 45 mil denominações diferentes, e o desafio que a igreja tem não será, pessoal, ouçam,
o desafio que teremos em nossos lares e em nossas igrejas para a organização das igrejas que vocês podem dirigir e que estão me ouvindo, nosso desafio não será a luta externa. Haverá uma unidade na casa de Deus. Ouça o que um pastor disse. Quero ler para vocês o texto inteiro, pois a última parte foi muito solene e preocupante para mim. Ouçam o que ele disse. Ele disse: o que o Senhor lamenta e se opõe, Satanás aplaude e promove. Poucas coisas desmoralizam, desanimam e enfraquecem tanto uma igreja quanto as brigas, as maledicências e as discussões entre seus membros. Por causa de brigas, o pai é desonrado, o filho é desonrado, seu povo é desmoralizado e desacreditado, e o mundo é desligado e confirmado na incredulidade. Agora, aqui vem igreja. Isso significa que temos uma comunhão fragmentada que rouba a alegria e a eficácia do cristão, rouba a glória de Deus e rouba do mundo o verdadeiro testemunho do Evangelho. Aqui está, que preço alto para uma viagem de ego. Não perca essa última parte, porque essa é a luta. É alguém que se levanta e diz: eu quero isso, eu quero que isso aconteça, eu preciso que isso aconteça. Se isso é meu, eu pago o dízimo, eu dou a oferta e todos nós. E você está disposto a fraturar a eficácia da igreja para desacreditar o testemunho e roubar a glória de Deus. Que preço para uma viagem de ego. E é aí que Deus diz: temos que fazer isso direito. Se não começarmos a consertar as brigas, temos que entender que isso sabota o futuro. E poderíamos pensar que todos estariam tão ocupados com as bênçãos de Atos 5, que não haveria espaço para murmurações. Mas isso aconteceu entre os judeus gregos e os judeus hebreus. E tudo aconteceu por causa da distribuição de alimentos. Mas o que acontece depois é incrível, porque Deus precisava que isso fosse consertado. Quero salientar esse ponto para você. É muito importante. Conserte as lutas e você consertará o futuro. Conserta, abordará a luta. Eu ouvia isso o tempo todo. Precisamos voltar ao Antigo Testamento, à igreja do Novo Testamento, à igreja primitiva. Eu penso, ok, podemos fazer isso. É quando as pessoas dão tudo. É aqui que as pessoas morrem durante a oferta. Elas dizem tipo: eu não quero dizer tão cedo. Talvez apenas alguns anos atrás, porque isso é coisa séria. Mas eis o que Deus fez. Deus disse: eu tenho que consertar isso. Agora vem a parte. Eu não disse isso no primeiro culto, mas quero dizer isso a vocês. Até Atos 6, tudo estava bem lá em Jerusalém. Deus não permitiu que a igreja se expandisse até que ela resolvesse a luta interna que existia. Ele diz: não posso permitir que você exporte sua própria escravidão e exportar suas próprias divisões até que tudo esteja certo dentro da igreja. Quando você começar a ler Atos 8, lembre-se de que Atos 6 é a luta pela comida, Atos 7 é o discurso de Estevão, mas em Atos 8 o evangelho começa a ser divulgado, começa a atingir Samaria, e de repente vou lhe contar algo realmente incrível que acontece no final do capítulo 8 de Atos. Deus diz: não posso deixar isso ir longe até que comecemos a lidar profundamente com o corpo de Cristo. Portanto, você precisa se preparar para isso, porque é muito importante, pois quero que pense no que acontecerá, porque esta é a igreja que resistiu à prisão, à perseguição, à flagelação, à acusação, e agora está prestes a enfrentar, em minha opinião, o que será seu inimigo mais formidável, que é a divisão na igreja. Isso será mais difícil do que enfrentar o que estava por vir contra eles: prisão e perseguição. É interessante que 1 Coríntios 11, versículo 18 diz o seguinte. Paulo diz, em primeiro lugar, que quando vocês se reúnem como igreja, ouço que existem divisões entre vocês. E o Paulo é muito engraçado. Paulo eu acredito nisso. Ele diz: porque é necessário que haja facções entre vocês, para que os que foram aprovados se tornem evidentes entre vocês. Você sabe o que Paulo estava dizendo? Querelas e divisões provam e expõem as pessoas. Era isso que ele estava lhes dizendo. Ele disse que as brigas vão acontecer. Essas brigas vão acontecer e ele disse que é isso que temos de perceber. Isso não significa que eles não apareçam, mas temos que ter certeza de que nós abordá-los corretamente, pois esse é o perigo.
É a viagem do ego que rouba de Deus a glória e a ineficácia da igreja. Eu estava lendo a história de um jovem pastor que ouviu uma comoção em seu quintal. Esse jovem pastor olhou para fora e viu sua filha e várias crianças da igreja brincando no quintal, mas elas estavam em uma briga acalorada, gritando umas com as outras. Então o jovem pastor saiu e contou à filha, e ele estava prestes a impedi-los, e ela disse: pai, não se preocupe com isso, estamos apenas brincando de igreja. Então, se pensarmos bem, é isso que eles ouvem, e é por isso que temos de descobrir como resolver nossa briga por comida, porque isso determinará o futuro do ministério. E quero dizer o seguinte: eu realmente acredito que isso não é apenas para a TSC, é para aqueles que estão assistindo de todos os países do Japão e da Coreia do Sul, para os que estão assistindo no Quênia e na África do Sul, na Suécia e na Holanda e para a Itália. Isso é Deus falando aos líderes, quer você dirija uma igreja, ou seja um dos líderes de uma igreja, uma organização missionária. Isso é fundamental para o que aconteceu. Quando morávamos em Detroit, compramos essa casa literalmente a apenas 800 metros do Teatro Triple X que compramos e transformamos em uma igreja. E compramos essa casa antiga que eu e a Cindy tínhamos. E me lembro de trabalharmos no porão, tentando fazer com que ela ficasse mesmo uma área de lazer para as crianças. Então descemos ao porão e lá estavam as paredes, o tijolo tinha toda aquela tinta borbulhante. Então raspamos tudo e repintamos, e em algumas semanas, talvez um mês, toda a tinta nova voltou a borbulhar. Então mais uma vez, não sou um faz-tudo, não sei o que estou fazendo, vou repintar tudo de novo. Pintamos novamente e o problema voltou a não aparecer. O que estávamos fazendo era tentar pintar sobre algo, e o problema é que há um vazamento em algum lugar. E estamos tentando cobri-lo com tinta branca, casca de ovo. Pessoal, deixe-me dizer que quando há um vazamento, você pode enfeitá-lo o quanto quiser. Você tem que cavar fundo, e nós tivemos que contratar alguém que teve que ir lá e dizer: você tem um problema de drenagem, você tem que ir lá, e eu penso que uma lata de tinta resolve isso. E aquele homem estava dizendo, o profissional diz: eu tenho que cavar fundo. E pessoal, é isso que precisa acontecer. Precisamos nos aprofundar nisso. Precisamos ir para o lugar que Deus quer ir. Porque eles estavam comprometidos com isso, não apenas para resolver um problema, mas para realmente mudar a cultura daquela igreja. A maneira como eles mudaram não foi simplesmente sentar e dizer: peça mais presunto. Isso poderia ter sido, pense nisso, se eles tivessem dito apenas: peça mais comida, diga às finanças, peça mais comida, vá ao mercado, bem ali em Jerusalém. E de repente você os envia para lá e diz: vamos comprar mais. Não foi assim. Você sabe como eles começaram? Pessoal, temos diáconos hoje em dia por causa disso, primeiramente. Disseram: não vamos resolver o problema comprando mais alimentos, porque é isso que acontece. Isso seria tinta na parede e ela teria borbulhado novamente. Mas eles tiveram que descobrir o que Deus está nos pedindo para fazer. E estou lhe dizendo o que eles fizeram, e esta é a melhor maneira de explicar. Vou dizer assim: 3 coisas aconteceram quando eles corrigiram a luta corretamente. 3 coisas aconteceram. Deixe-me contar o que aconteceu no livro de Atos, bem aqui no capítulo 6. Em primeiro lugar, os apóstolos se concentraram. Eles disseram: ei, precisamos nos comprometer com a oração e a palavra. Mas se você nos pede para nos afastarmos do que Deus nos chamou para fazer e pedirmos mais comida, você está minimizando o nosso dom. Mas segundo, novos líderes surgiram porque eles começaram a receber diáconos. Você sabe o que acontece? Isso é o que é incrível. Se os discípulos fossem os únicos que deveriam resolver o problema, então você nunca teria ouvido falar de Estevão ou Filipe, porque os 12 continuaram a resolver o problema. Porque é isso que acontece às vezes. As pessoas dizem: não gosto do que está acontecendo. Pastor Tim, mude isso. E eu quero ir, deixe-me orar e pregar as palavras. Deixe-me fazer o que devo fazer. Meu trabalho é garantir que tenhamos diáconos e presbíteros que possam começar a fazer o que você não precisa que eu faça. Não precisam que eu peça mais presunto no supermercado.
Você precisa que eu me prepare para a letra R na próxima semana? O que acontece é o seguinte: se eles não fizerem isso, você não verá Estevão e Filipe surgirem na igreja. Certo, tenho que parar por aqui, pois esse é um ponto importante. Estevão e Filipe se levantam. Por que isso é importante? Voltarei ao Filipe em um segundo. E quanto ao Steven, eles colocam a mão sobre Steven, e Steven prega o segundo sermão mais longo do Novo Testamento, depois do Sermão da Montanha, em Atos, capítulo 7. Ele se torna o primeiro mártir da igreja. O que Estevão faz, ele prega em todo o livro de Atos 7, e aqui está o que é incrível. Sua morte é tão perspicaz para nós por causa do que aconteceu em sua morte. Já dissemos isso, os apóstolos se concentraram, novos líderes surgiram e mais pessoas foram alcançadas do que nunca. Tudo porque eles resolveram a luta corretamente. O que você quer dizer com isso, pastor Tim? Pense no que estava acontecendo naquele dia, porque você sabe o que estava acontecendo. Vou lhe dizer que não percebemos que a escolha desses líderes, um continente e as epístolas do Novo Testamento estavam em jogo se essa luta não fosse resolvida. Um continente e grande parte do Novo Testamento estavam em jogo se eles tivessem pedido presunto no supermercado. O que quer dizer, pastor Tim? Aqui vem. Estevão, o primeiro mártir da igreja, esses homens vão apedrejá-lo porque disseram que ele blasfemou. E lá está Estevão, no final do capítulo 7 de Atos. A Bíblia diz que seu rosto se tornou o de um anjo. Diz que ele começou a pronunciar o perdão. Pai, não use isso contra eles, mas perdoe-os pelo que estão fazendo comigo neste momento. E pessoal, acredito que essa visão incrível é uma visão do que acontece quando um crente morre. A Bíblia diz que Jesus que subiu ao céu, e aqui está o que Atos 1 diz, e sentou-se à direita do Pai. Leia Atos capítulo 7. No final, a Bíblia diz o seguinte: Estevão olhou para o céu e Jesus estava à direita do Pai. Tenho a sensação de que quando um crente está prestes a entrar na eternidade, ele tem uma visão do céu antes de deixar este planeta. Pessoal, vocês podem me desafiar o quanto quiserem, mas quando chegarem ao fim da vida, vão querer acreditar mais em mim do que em vocês. E acredito que ele não sentiu nenhuma dessas pedras, porque o sentimento avassalador de que estou indo para a eternidade para estar com Jesus, é o pensamento de que quando chegar a hora de entrar na eternidade, Jesus levantará para seus filhos e filhas e dirá: muito bem, servo bom e fiel. Pessoal, estou lhes dizendo que isso traz alegria, fico feliz por terem escolhido Estevão, fico feliz. Mas eis o que é surpreendente, o Stephen estava bem ali, e isso é incrível. Enquanto Estevão pronunciava o perdão, enquanto brilhava como um anjo, com o rosto de um anjo, havia um jovem que estava recolhendo as roupas de todos os homens que estavam atirando pedras para matar Stephen. Você sabe quem era esse homem? Era Saulo, que viria a se tornar o apóstolo Paulo, que viria a escrever 13 epístolas do Novo Testamento, que Deus estava dizendo: não resolva o problema do presunto e compre um monte de comida. Vamos pegar os diáconos, vamos pegar Estevão. E se você puder encontrar seus Stephens e seus Philips, você pode começar. Eles nem perceberam que esses diáconos seriam exatamente aqueles que inspirariam Paulo a chegar à fé salvadora em Cristo, o que literalmente o levaria a se tornar um dos maiores cristãos de toda a história da igreja. Mas não está lá, ainda não acabou. O outro cara é o Filipe. Lembra do Filipe? Atos capítulo 8, bem no final, Filipe é instruído a correr ao lado de uma carruagem com um eunuco etíope e compartilha com ele o evangelho de Isaías 53. E eles dizem que a entrada do evangelho no continente africano, onde hoje existem mais de 500 milhões de crentes, foi um sucesso. Começou lá, quando Filipe compartilhou o evangelho com um eunuco etíope. Pessoal, estou lhes dizendo, se vocês conseguirem resolver a briga por comida na sua igreja, na sua organização, Deus vai. Eu tenho continentes
tenho pessoas para levantar, tenho pessoas para dizer, só preciso deixar você fazer isso direito para o que Deus quer fazer. Aleluia. Aleluia. Porque eles enfrentam a luta internamente, corretamente. Eles recebem um Paulo, recebem um Estevão, recebem um Filipe, recebem um Continente. Não se sentem, não minimizem as brigas que acontecem. O inimigo sabia. E ele conseguir desestabilizar a igreja e fazer com que esses discípulos dos apóstolos não preguem mais, mas fiquem na fila para comprar comida, ele poderá desestabilizar o futuro. Se você consertar a luta, consertará o futuro. Resolvam a luta. Alguns de vocês neste lugar podem ser líderes de igrejas, podem dirigir uma organização de admissões. Estou lhes dizendo, entendam, quando a luta interna acontece, é porque há um futuro contra o qual o inimigo está lutando. Pessoal, estou lhes dizendo isso agora mesmo. Aqueles que estão ouvindo online, alguns de vocês estão permitindo que essas lutas continuem, e eu lhes digo que isso tem de parar, porque a igreja de Jesus Cristo tem um trabalho que deve ser feito. Agora, alguns de vocês vão pensar, por que você está cuspindo em todo mundo? Porque estou entusiasmado com o que Deus vai se preparar para fazer. Portanto, não vamos repintar a parede. Temos que cavar fundo e encontrar o vazamento. E acho que é por nós enfrentar as querelas e os conflitos, porque há um futuro efetivo na balança. Portanto, para fazer isso, temos que ir à fonte das querelas e dos conflitos. É aqui que vamos terminar. Agora, quando eu digo que é aqui que estamos terminando, isso não significa nada. Então, eis o que estou fazendo, porque quero terminar com isso. Vamos à fonte, que é o livro de Tiago. E essa questão é trazida à tona em Tiago, porque ele chega à raiz do conflito. Ele chega à fonte do conflito. Alguém já disse isso sobre uma determinada situação? Alguém já disse isso? Porque tudo é sempre um argumento com eles. Basta olhar para frente. Basta olhar para frente. Não olhe para ninguém, certo? Você já disse isso alguma vez? Por que não podemos simplesmente discutir isso como adultos? Porque é sempre volátil quando temos de lidar com algo nesta casa, na igreja. Por que um membro da diretoria, um colega de equipe, toda vez que você aborda algo, toda vez que fala sobre finanças, ou sei lá, é uma explosão? Agora você tem que ir com um frio na barriga e pensar, o que vai acontecer? O que eles vão fazer? Pessoal, isso para mim é nojento. Não consegui pensar em nenhuma outra palavra, mas simplesmente é. E James chega à origem disso. Eu estava pensando na história do homem que ficou encalhado em uma ilha deserta. Ninguém estava lá, exceto esse homem, e depois de um ano, ele foi resgatado por um barco que estava passando. E quando finalmente pegaram esse homem, olharam para a praia e ele tinha 3 cabanas na praia. E eles disseram, você não estava sozinho? Ele disse sim. Eles dizem, então por que há 3 cabanas na praia? Ele respondeu, bem, essa é a minha casa. Essa é a igreja que eu frequento e essa é a igreja que eu costumava frequentar. Ele não conseguia nem se dar bem consigo. E é isso que às vezes acontece quando se está lidando com conflitos. Você não consegue nem mesmo se dar bem consigo mesmo. Pense na pergunta, aqui está a pergunta. O que causa brigas e querelas entre vocês? Está vendo essa frase? Eu a coloquei entre aspas. Sabe por quê? Porque é uma pergunta bíblica. Essa pergunta está na Bíblia. Essa pergunta poderia ser sobreposta ao capítulo 6 de Atos. Se Tiago tivesse sido escrito, eles poderiam ter dito, vamos ao capítulo 4 de Tiago e vejamos isso. E aqui está o que James faz. Tiago começa a examinar essa seção das escrituras e vai direto à jugular. Ele não mede palavras aqui, vai direto à fonte e de fato usa a palavra fonte. Tiago está prestes a lhe dizer qual é a fonte de conflitos e querelas na igreja, no casamento, com colegas de quarto, com filhos e pais, e até mesmo, creio eu, com o seu maior relacionamento com você e com Deus, com o qual você pode estar brigando hoje. Aqui está o que Tiago diz, veja a primeira parte, Tiago 4:1, essa é a palavra que me tirou do sério. Qual é a fonte
O que é a base? De onde ela vem? Qual é a fonte de querelas e conflitos entre vocês? Por que existem 45 mil denominações? Por que estão brigando por um pedaço de presunto na igreja, no sudoeste dos Estados Unidos? Por que estão brigando por isso em Atos, capítulo 6? Está tudo aqui. E então James começa a responder a pergunta. Veja o que ele diz. Ele diz, não é a fonte de seus prazeres que guerreia em seus membros. E então ele diz o seguinte, você cobiça e não tem, então você comete assassinato. Pessoal, isso é pesado e eu vou explicar. Vocês são invejosos e não conseguem obter, por isso brigam e discutem. Vocês não têm porque não pedem. Vocês pedem e não recebem porque pedem com motivos errados, para que possam gastá-lo em seus próprios prazeres. Sabe? Uma das respostas mais curtas, já escritas para um artigo de opinião de jornal, foi escrita há algumas décadas pelo grande escritor cristão G.K. Chesterton. Era uma parte religiosa de fim de semana e alguém escreveu. Ele respondia a perguntas no London Times e fizeram uma pergunta enorme ao grande escritor cristão. Perguntaram, Sr. Chesterton, o que há de errado com o mundo? E aqui está a única coisa que o artigo diz. O que há de errado com o mundo? Chesterton simplesmente disse, eu sou. Ele volta e percebe que tudo começa comigo. É isso que James estava dizendo, pessoal. James estava dizendo que tudo começa comigo. Sou eu quem olha para a minha própria vida. Ao longo de 40 anos de ministério, tive a oportunidade de fazer aconselhamento conjugal e de me sentar com maridos e esposas à beira do divórcio. E com a intensidade que alguns deles têm, eu me lembro e, uau, às vezes fico impressionado da graça de Deus e da misericórdia de Deus com alguns desses casais. E o que eu faço, se estou fazendo aconselhamento conjugal para alguém, faço sempre a mesma coisa, dou os primeiros 30 a 40 minutos para que eles me digam isso e não digo uma palavra. Eu sempre começo com o marido, porque ele leva 2 minutos. Então eu sempre digo, o que você acha que é? Ele diz, não sei, só estou aqui. Ela disse que vai embora se eu não ligar para você. Então é por isso que estou aqui. E sei que é sempre assim. Mas depois perguntei à minha esposa, e esses são os outros 38 minutos, porque ela vai me dizer quando, onde, o que ela estava vestindo, tudo o que aconteceria naquele evento. Ela diz, aconteceu no dia 12 de abril, eu cozinhei frango, ele queria presunto e disse que era, e ele passou por tudo, e eu a deixo ir, e ela simplesmente acerta em cheio, e ele fica como um cervo nos faróis, e você está apenas observando o desenrolar de tudo isso. E eu vou passar por ele. Precisa de mais alguma coisa? E eu os deixo colocar tudo para fora. E então eu sempre faço essa pergunta. Eu sempre digo o seguinte, o que você está fazendo de errado? E eles olham para mim como se eu tivesse feito uma pergunta científica de Einstein. Tipo, eu disse, mas tudo bem, eu entendi, eu sei o que ele está fazendo de errado. Você me disse, senhora, e senhor, que não tem nada. Mas ela já disse isso, mas o negócio é o seguinte, o que está fazendo de errado? E isso é, eu já tive pessoas que foram, eu não acho nada. Eu disse, tudo bem, a reunião acabou, certo? Mas vamos fazer o seguinte, você irá para casa por 1 semana. Lembro-me de ter feito isso com uma senhora. Eu disse, vão para casa e levem um caderno. Vamos nos reunir novamente, 30 minutos cada dia, apresentem-se ao Senhor e digam, sonda-me, ó Deus. Sonda-me, mostre-me meu coração. Uma senhora me retornou com 13 páginas. E esta é a senhora que perguntei, há algo que você está fazendo de errado? Não consigo pensar em nada. Ela leu 13 páginas para mim do que ela fez de errado. Estava condicionada a culpar outros. Quando você não olha para si mesmo, você está perdendo a fonte. É o que Tiago diz e o problema nunca será resolvido. Por que alguns de vocês estão sempre em terapia? Porque nunca olham para si mesmos. Você olha para todos os outros. Se estiver querendo que a outra pessoa mude sem que você a avalie, você sempre estará na mesma posição. Isso é o que é interessante para mim, sabe? Há apenas 2 vezes que Jesus usa a palavra igreja. Se trata de conflitos fora da igreja e conflitos dentro da igreja.
Mateus 16. Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, lutas externas. Mas em Mateus 18, ele fala sobre a reconciliação de irmãos e irmãs e como a igreja desempenha um papel na reconciliação. Essas são as duas únicas vezes em que Jesus usa a palavra igreja e diz que ela está lidando com lutas externas e internas. Portanto, Tiago tem essa revelação e dois grandes pensamentos que ele nos dá e que eu quero dar a vocês hoje, e então vamos terminar. Aqui vai. Então você precisa entender isso, porque é isso que Tiago diz. Como essas brigas, seja em uma igreja, em um conselho, em um vestiário, em sua escola, se for um monte de professores reunidos na universidade, você vai pensar, por que sempre brigamos no hospital? Por que estamos sempre brigando? Aí vem, Tiago diz, vou lhe contar a fonte. Anote essas duas coisas, aqui vai. Número 1, diz Tiago, se você está brigando com alguém, é porque há uma briga dentro de você. Se você está brigando com alguém, diz Tiago, então há uma briga dentro de você. É isso que Tiago diz. Ele diz, a fonte não são os prazeres que estão travando uma guerra em seus membros ou dentro de você? Essa é a resposta de Tiago à pergunta. Ele diz que vocês cobiçam e não têm, cometem assassinatos, são invejosos e não podem obter, por isso brigam e discutem. Ele chama isso de luta interna. O que o Senhor quer dizer, pastor Tim, com uma luta interna? Aqui vai. Tiago diz o que é. Ele diz qual é a luta interna. Você não está conseguindo o que quer. É isso que acontece. Não pareça todo santo porque você sabe que é assim. Há uma briga porque você não conseguiu o que queria. Isso é revelador e significa que não são eles, sou eu. Portanto, eis a pergunta, eis a grande pergunta. O que eu quero de alguém que eles não estão me dando? Porque essa é a fonte das brigas. Os conflitos revelam uma luta dentro de mim, a guerra que me ajuda a perceber que aqui vem, quando estou em uma briga com alguém, é isso que começo a perceber. Não diga que essa pessoa me incomoda, mas que ela me santifica porque está revelando algo sobre mim. Você está olhando para ela e dizendo, ela é tão irracional. E Deus diz, não, pare. Tiago 4, está revelando algo dentro de você. Vamos explicar dessa forma. Deixe-me fazer essa pergunta aqui. Quantos aqui são casados? Você poderia levantar a mão? Certo, cerca de 1/3 de vocês. Muito mais na manhã, por alguma razão, pessoas casadas vêm para o culto das 10. Muito bem, aqui está. Deixe-me dizer apenas isto. A Bíblia apresenta desafios e responsabilidades específicos. Portanto, é importante que até mesmo as pessoas solteiras ouçam isso. É isso que a Bíblia diz. Ela diz, maridos, esta é a sua função no casamento. Maridos, amem suas esposas como Cristo ama a igreja e se entregou por ela. E então diz o seguinte... Mulheres, submetam-se a seus maridos como ao Senhor. É o que a palavra de Deus diz. Eu me lembro que estava fazendo um casamento. Eu estava fazendo um casamento e parte da cerimônia era repetir Efésios 5. Eu estava em uma igreja ortodoxa e a noiva disse, não quero dizer isso em inglês, mas direi em grego. Não importa o idioma que você queira usar. Outra versão chama isso de respeito. Há outra versão em que os colossenses até usam a palavra respeito. E isso é incrível. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte. Quando você não está tendo suas necessidades atendidas, a acusação é interessante, porque é isso que eu ouço, pessoal. Estou dizendo a todos vocês, é sempre assim, 90% das vezes que estou lidando com essas coisas de aconselhamento conjugal, é assim que acontece. Marido, ela não me respeita, e a esposa, ele não me ama. Muitas pessoas se machucaram aqui hoje. Eu ouço os gemidos e as lamentações.
Mas o que Paulo está dizendo é que cada um de vocês tem uma necessidade e as outras pessoas são chamadas a ficar de olho nessa necessidade. Como marido, sou chamado a me certificar de que com a Cindy, o que eu faço, tenho que me conscientizar. Maridos, ouçam, este é um bom material. Todas as mulheres disseram amém. Eis o que tenho que perceber. Há um canto de amém bem forte aqui. Eis o que tenho de fazer. Tenho de perceber que tudo o que faço pela Cindy é dizer eu te amo para ela. E o que eu não faço é deixar de dizer eu te amo para ela. Por isso tenho que perceber o quanto é importante. Então eis o que tenho de fazer. Quando não estou sendo respeitado, em vez de eu dizer, ela não me respeita, tenho que ir embora, porque não estou dando a ela algo para responder? Porque se ela souber que é amada, ela respeitará. E aí vem, e se eu souber que sou respeitado, vou lhe dar algo. É assim que funciona, mas o que fazemos é dizer, ela não respeita, ele não ama, e isso é de repente a luta que você começa a ter. E o que acontece é o seguinte: para mim, como marido, isso é muito importante para entendermos em nosso relacionamento. E Tiago diz que a guerra é tão intensa que as pessoas estão dispostas a matar algo para conseguir o que querem. O que você quer dizer com isso, pastor Tim? Aqui vai. Tiago usa essa palavra assassinato aqui. Vamos até mesmo dizer que é físico. Eles matam um casamento, matam um ministério, matam uma igreja, matam um relacionamento e matam uma amizade porque não estão conseguindo o que querem. É isso que Tiago diz, é assim que isso é devastador. Aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão conosco pessoalmente, isso é tão revelador, porque as pessoas veem o que foi feito a elas, mas nunca olham para o que está acontecendo dentro delas. Elas sempre dizem, ele fez isso, ela fez isso, o pastor fez isso, todo mundo. E nunca olham para qual é a batalha que está acontecendo aqui. Qual é a guerra que está acontecendo? Porque Tiago diz que quando você, veja bem, temos essa tendência de minimizar o conflito e dizemos, não vou mais àquela igreja, não conseguimos nos entender, ou estou deixando o casamento, simplesmente tivemos diferenças irreconciliáveis. E Tiago diz, espere, não vou permitir que você seja tão superficial. Tiago vai, você não vai, bem, nós simplesmente não nos damos bem. Tiago diz, vamos falar sobre uma batalha dentro de você. Você não tem permissão para dizer que temos diferenças irreconciliáveis. Você não pode ser superficial sobre isso. Tiago diz que a guerra externa vem de uma guerra interna. E ele diz, e a luta não é entre as pessoas, a luta é dentro das pessoas. É isso que ele está dizendo, mas são todas as brigas com as quais estamos lidando. Agora, pessoal, aqui vem. Porque é aqui que isso acontece. Conflito é uma revelação de mim e é uma revelação do que há em mim. É por isso que quando você começa a dizer coisas como essa, preciso desabafar. Não permitirei que vocês falem comigo dessa forma. Eles simplesmente não estão ouvindo. Eu mereço respeito, eu não mereço isso, eu pago as contas. Vou lhe dizer uma coisa. Tiago basicamente diz isso, ele diz 3 vezes, suas paixões estão em guerra, você cobiça e não tem, você cobiça e não pode obter. E então Tiago continua com algo mais intenso como Marcos, você vem e isso é o que ele diz. E então ele lança esse versículo e é aqui que terminamos. E é um tipo de final real aqui, mas deixe-me dizer o seguinte, Tiago diz isso, você está prestes a matar algo, eu vou lhe dizer por quê, aqui vem o segundo. Isso é o que ele diz que você não tem porque não pede. Essa é uma frase de oração. Falamos sobre esse versículo na semana passada, mas agora vamos colocá-lo no contexto. É uma oração, é uma frase de oração. Aqui vai, certo, aqui está. Marita, prepare-se, respirem fundo, vocês vão levar um soco no estômago. Aqui vai, ok. Olhe para a pessoa ao seu lado e diga, você está pronto? Certo, aqui está. Deixe-me ler o versículo novamente. Ele diz, você não tem porque não pedem. E aqui está o que Tiago estava dizendo. Será que estou tentando obter de alguém algo que só posso obter de Deus? Estou tentando.
Estou tentando obter daquela mulher, daquele homem, algo que somente Deus deveria me dar, que somente Deus pode me preencher. Essa é a segunda coisa. Aí vem ela, prepare-se para a marreta. Número 8. A falta de oração e o conflito estão sempre ligados. Estou dizendo a vocês, como igreja e como família, que se não orarem juntos, terão brigas. Não estou dizendo que se você orar, não terá brigas. Só estou dizendo que se você chegar à parte certa da briga, você lida com a briga corretamente. Você lida com isso. Nós temos brigas, quero dizer, temos brigas na casa da Delina. Pessoal, olhem para mim. Eu não acordo de terno todas as manhãs dizendo que as crianças vêm até mim. Se eu tentasse fazer isso em minha casa, haveria assassinato. Vou lhe dizer isso agora mesmo. Eles me matariam. É claro que temos brigas. Mas porque eu e a Cindy oramos. Oramos com nossos filhos. Oramos durante uma refeição. Comece orando durante uma refeição. Comece orando durante uma refeição. Ouça. A falta de oração aumenta. Ela não aumenta o conflito. Mas estou lhe dizendo, você não vai conseguir o conflito, certo? As pessoas que não oram terão de lutar com outras pessoas para conseguir o que querem. Não perca o que acabei de dizer. As pessoas que não oram terão de lutar contra os outros para conseguir o que querem e nunca conseguirão. Você não tem porque não pede, é poderoso nesse contexto, porque é isso que Tiago está dizendo. Você pode estar tentando obter das pessoas o que somente Deus pode lhe dar. Portanto, ouçam, pessoas solteiras. Se vocês acham que algum homem ou moça vai lhes dar valor, vocês perderam isso. Nós cantamos isso. Eu sou quem tu diz que eu sou. Eu sou quem tu diz que eu sou. Não é o que qualquer um. Porque alguns de vocês estão pensando, sim, sabe, eu os convidei para sair e eles disseram não. E de repente você sente a rejeição. Rejeição? Do que você está falando? Você está tentando obter algo deles. Deus vai, você não é rejeitado. Ele cantou isso na música. Eu sou aceito. Eu sou aceito. Portanto, o que estamos fazendo é tentar obter valor das pessoas, obter significado e obter... E é por isso que, pessoal, deixe-me, ouçam-me. Solteiras que estão frustradas com sua solteirice. Ouça, eu sei que há momentos de solidão. Eu entendo isso. Eu não me casei até os 33 anos e entendo isso. Férias e tudo mais. Eu entendo isso. Depois você se cansa de estar sempre dizendo mesa para 7 pessoas. E sempre há 3 casais e você... Eu entendo isso. Eu estive lá por 33 anos. Eu já passei por isso. Mas o negócio é o seguinte. Mas não é daí que vem o meu valor. Meu valor não vem do fato de ir à mesa para 8 pessoas. Eu estava esperando por esse dia. Mesa para 8. Agora eu estou bem. Não. E o que acontece é que você começa a colocar expectativas do tamanho de Deus no casamento, nas pessoas, nos filhos, tentando obter deles o que somente Deus pode dar a você. Você acha que há alguns casais jovens aqui que realmente pensam que se pudermos ter um bebê, isso resolverá nosso casamento? Posso lhe dizer que isso é a coisa mais distante da verdade? Vou lhe dizer uma coisa. Quando você se casa, isso expõe o egoísmo. Quando você tem filhos, você morre para si mesmo. Os filhos não consertam casamentos. As crianças expõem os casamentos. É isso que elas fazem. Então é isso que você faz. Então você está tentando consertar isso com uma criança. Temos uma criança aqui. Isso significa que vamos conseguir esse casamento. Não. Veja como resolver isso. Tenho uma batalha dentro de mim. E essa batalha precisa ser reconhecida. Que Deus, eu estou tentando obter de algum outro lugar. Se eu conseguir esse cargo de titular naquela equipe esportiva, me tornar o vice-presidente dessa organização, fazer isso naquele vestiário, se as pessoas olharem para mim e em vez de eu dizer meu mestrado, eles vão me chamar de doutor porque fiz meu doutorado. Mas eu sei que gastei 30 mil por isso. Mas cara, isso traz significado. Pessoal, isso é um absurdo. Não é aí que você obtém seu valor.
É de Deus que você obtém isso. É daí que você obtém. Deus lhe dá o valor de quem você é. Fiquem de pé. Fiquem de pé. Aleluia. É Deus nos perguntando. É Deus perguntando a você. É Deus pedindo que nossos lares se sintonizem no semédio. É Deus dizendo, vamos bater o diapasão. Vamos bater o diapasão. E vamos nos sintonizar não com o que a sociedade está pedindo. Pessoal, ouçam, eu entendo. Temos família que acha que você é inferior se não for casado e não tiver filhos. Eu entendo isso. Eu me lembro, quero dizer, meu pai, que Deus o abençoe, está com Jesus neste momento. Quando você vai se casar? Você tem 27 anos. Todo ano, 28, quando você vai se casar. E nós simplesmente íamos, e quero dizer, isso simplesmente acontecia. E eu entendo. Mas ouça, eu entendo a pressão da família, e eles querem porque acham que é isso que realmente vai lhe dar uma família. Nós, aquela música que estávamos, eu estava procurando o grande Ricardo, eu estava apenas, e eu vi você, eu estava querendo ir embora, você não tem 1,80, isso, você tem 1,80, está bem. Ricardo e eu estávamos falando sobre a música Firm Foundation When We Come. Isso é nosso alicerce está em Cristo, é um alicerce, ele é encontrado em Cristo, não é encontrado em nenhum outro lugar. Não se trata de dizer, quero que meu pai fique feliz comigo, quero que minha mãe seja, toda vez que fazemos isso, há uma centena de semédio que você está tentando transformar, e pessoal, olhem para mim, você não vai agradar a todos, e seu objetivo, posso apenas lhe dizer, seu trabalho não é me agradar, não é para agradar ao Ricardo, você não está aqui para nos agradar, estamos aqui para agradá-lo, só quero fazer isso, é tudo o que somos chamados a ser. Quero que você ouça isso hoje, porque isso é muito importante para nós. O grande escritor cristão Thomas Merton disse isso dessa forma. Ele disse que não podemos estar em paz com os outros porque não estamos em paz com nós mesmos. E não podemos estar em paz conosco enquanto não estivermos em paz com Deus. É exatamente isso. Você está tentando fazer tudo certo com as pessoas e com você, e nem sequer está em paz com Deus. E pessoal, tenho muita convicção disso, porque para alguns de vocês que estão sentados aqui hoje, o maior conflito é entre vocês e Deus. E é por isso que todos os relacionamentos, dessa forma, Pastor Tim, vá em frente e raspe. Vamos ver onde está o vazamento. Lá vem ele. Há pessoas que estão aqui hoje que estão bravas com Deus. E você não está mais servindo a Deus, está assistindo online. Alguém lhe enviou este link porque eu não consegui. Aí vem a guerra. Aqui está a guerra, porque eu não consegui o que queria, não consegui o que pedi. Sério, Pastor Tim, aqui vai. A história é a seguinte: pedi a Deus que curasse minha mãe, mas Ele não curou. Pedi a Deus que me desse um bebê, mas Ele não o fez. Pedi a Deus aquele emprego naquela empresa, e Ele não o fez. Pedi a Deus que me deixasse casar, e nem sequer me convidaram para um encontro no Juniors. Se Ele estiver levando você ao Juniors, para começar, você não queria esse encontro. Vamos apenas dizer isso. Então deixe-me dizer o que você fez. Você encobriu sua raiva. Aqui vem, vou atacar a jugular agora. Aqui está. Então você encobriu sua raiva chamando a si mesmo de ateu ou agnóstico, porque Ele não lhe deu o que você queria. E alguns de vocês até foram embora, até verbalizá-lo. Você está sentado dizendo, eu nem sei se Deus existe, talvez eu seja um agnóstico. E você disse essas palavras, ouça Sacada online. Você disse essas palavras porque Deus não fez o que você pediu. Eu pude ver isso em alguns de vocês. Vocês estão muito bravos comigo neste momento. Eu gamei isso. Porque você está sentado aí dizendo ou pensando, ele demora tanto tempo para fechar um serviço. Salmos. Estou fazendo isso de propósito porque quero que você se sinta desconfortável por ter dito essas palavras. Eu sou agnóstico, eu sou ateu. Não, você não está.
E não quero dizer isso de forma desrespeitosa. Não quero mesmo. Não quis dizer isso de forma desrespeitosa. Você não é. Você não acredita em Deus. Você só está com raiva de Deus neste momento. Por quê? Porque não reconheceu que havia uma guerra acontecendo dentro de sua alma. Dizia, eu sei o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é possível. Aqui está. Então deixe-me jogar isso aqui. Isso é importante porque o que acontece é o seguinte. Porque Deus diz, quando você não consegue encontrar sua realização em mim, mas eu quero me casar. Deus diz, você acha mesmo que vou permitir que você traga confusão para a vida de outra pessoa? Você acha que eu vou? E você diz, você não respondeu a minha oração. Deus diz, estou salvando você e eles. E se você tivesse tido filhos, eu os salvaria também. Então, enquanto você está com raiva de Deus porque Ele não lhe deu um encontro, Deus diz, eu não lhe dei um encontro porque estou tentando fazer com que você encontre sua paz e segurança dessa forma, e você acha que a resposta é essa. Deus diz, isso começa em alguns e há uma batalha que está acontecendo. Alguns de vocês estão sentados aqui hoje. Há uma batalha que está acontecendo. E há um grande versículo nos Salmos que diz o seguinte, acho que está no século 4, e diz que Ele faz cessar todas as guerras. Cessar. Mas isso começa com um reconhecimento. Deus, hoje eu entrego minha espada. Peço-lhe, Deus, que me perdoe por viver de forma egoísta com isso. As brigas e os conflitos em minha casa, em minha igreja, em minha denominação, na igreja de Times Square, em minha empresa. Deus, estou sentado ali dizendo, quero respeito, eu quero honra, eu quero mais, eu mereço mais dinheiro, porque eu vi os salários que eles estão recebendo. Eu sei disso, eu sei. Ouçam, alguns de vocês estão me olhando como se dissessem, como Ele sabe? Eu sei, porque você não conseguiu algo. E neste momento é só dizer, Deus, eu confio em Ti. Confio no Seu plano, no Seu horário, no Seu calendário. E essa coisa dentro de mim me fez sentar em um culto de adoração assim, porque há uma batalha, quando precisa ser assim. Você está no comando agora. Deus, eu reconheço, posso apenas, vamos cantar uma música. Varanda, andar principal, online. É só você. Você fará parte disso em um segundo, mas se você está aqui hoje e pensa, há uma batalha em mim, há isso tem de parar. E hoje eu queria, quantos diriam, há alguma coisa, há uma guerra interna que precisa parar. Se for você, ao segurarmos sua mão, se for você, segure-a bem alto, venha à frente. Se for você, varanda, andar principal, se for você enquanto cantamos, venham. Quero orar por você, saia do seu lugar, não faça besteira com isso. Alguns até se chamou ateu, saia do seu lugar, vamos descer. Vamos orar juntos e pedir a Deus que dê o que somente Ele te pode dar, onde quer que tu esteja. Vamos lá, vamos cantar isso, aleluia. Come on, balcony, if that's you can find your way to the exit, come on down. Yes, I
Aleluia, aleluia, aleluia. Quando há um relacionamento ruim, ou talvez até mesmo um relacionamento doentio com Deus, um relacionamento ruim com Deus, então haverá um relacionamento ruim com as pessoas. Simplesmente, não pode funcionar de outra forma. Deus é o que traz a saúde para nossas almas. Escutem, isso é o que diz o 1 João. 1 João diz isso, ele diz: se vivemos na luz, como Deus está na luz, então temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados. É Deus nos chamando para sermos. Isso é colocar nossa vida, aqueles no sal. Olhe para mim, está colocando nossa vida na luz. Nada oculto, sem motivos. Nada disso. É dizer, este é o meu caso, é colocar a luz sobre essas coisas. Deixe-me ler isso para você. Nós não tínhamos essa informação na tela, porque ela me ocorreu durante o horário do altar no último culto. E é do Salmo 139. E é isso que vamos orar aqui agora por todos. Ouçam o que ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos ansiosos. E aqui vem: e veja se há algum caminho prejudicial em mim, e me conduza pelo caminho eterno. Você viu isso? Ele não diz e ele não vai, os examina, os prova, os testa. Com quem ele começa? Leia o versículo 23 novamente. Buscar quem? Saber qual coração, tentar quem? E saber de quem são os pensamentos ansiosos que ele manteve. Eu meu. Isso significa que não é ele, ela, eles, esse passado. Alguns de vocês estão com muita raiva da igreja, de um líder cristão. Alguns de vocês estão assistindo online e não vão à igreja há 2 anos. Porque você está com muita raiva e nunca olha. Eles fizeram. E você só quer dizer, espera aí. Há uma guerra em andamento, uma batalha acontecendo, e Deus está lidando com a guerra que está acontecendo dentro do seu coração. E é por isso que começa com: sonda-me primeiro, Deus. Sonda-me primeiro. Podemos lhe perguntar isso? Vamos lá. Vamos levantar nossas mãos. Deus, venha nos sondar agora mesmo. Senhor, estou até dizendo isso com essas pessoas preciosas na frente. Estou dizendo: sonda-me, Deus. Ao orarmos isso, estou orando para que o Senhor comece a curar casamentos. O Senhor vai começar a curar os relacionamentos entre mães e filhas e pais e filhos. Sonda-me, ó Deus. Você começará a curar relacionamentos entre líderes e pastores, e até mesmo entre paroquianos e pessoas da igreja, de um congregante para outro. Examine-me, ó Deus. Experimente-me, ó Deus. Pai, vá fundo em mim, Deus. Hoje escolhemos não pintar a parede novamente, mas raspar e cavar e ir. Há uma batalha em minha alma, ó Deus. Eu oro para que o Senhor levante pessoas que orem aqui e digam: Deus, dê-me o que só o Senhor pode me dar. Dê-me, Deus, o que somente o Senhor pode me dar. Oro para que você crie um lar de oração, crie pais e mães de oração, adolescentes de oração. Oro por um reavivamento da próxima geração do milênio, da geração Z, ó Deus, que terá uma vida de oração. Eles vão dizer: estou recebendo de Deus tudo o que preciso. Deus, levante a igreja, levante suas igrejas para orar novamente. Os conflitos. Pessoal, eu sinto algo bem forte. Não sei se isso vale para aqui, mas para aqueles que estão online. Há alguns líderes que estão se preparando para dividir uma igreja e começar outra e levar cerca de 100 pessoas. E estou lhe dizendo agora mesmo que não é Deus. Não é Deus. E quero que você me ouça. Sinto que há alguém observando agora que você já conversou com os principais doadores. Você já falou sobre as principais ofertas para seguir em frente. Eu sei que podemos conseguir um prédio, pois fulano dará. Você está prestes a dividir e fraturar uma igreja, pois nunca pensou: há uma guerra em mim, pois não recebo o respeito devido. E você está prestes a se separar. E eu estou dizendo: pare aí. Essa igreja não prosperará. Essa igreja não prosperará. Ele não construirá uma igreja. Ele não construirá uma igreja sobre facções. Ele não construirá uma igreja sobre a divisão. Ele a edificará sobre o fruto do Espírito, sobre as coisas de Deus. Estou lhe dizendo agora mesmo que tem uma forte opinião. Estou lhe dizendo que não o estou convidando para isso. Estou apenas lhe dizendo isso. Não convido vocês. Se não vão à igreja, não os convido aqui. Eu digo:
Se faz parte de uma dessas igrejas, saia, pois não vai durar muito tempo. Não vai durar muito tempo. Se começou com uma facção, se começou com uma briga, é preciso voltar à fonte e ir embora. Deus, isso não começou bem. Vamos reconstruir sobre uma base sólida. Vamos reconstruir sobre uma base firme. É tão incrível. Eu não estou pedindo para você vir aqui. Não estou tentando aumentar nossos números. Já tenho muita gente com quem lidar. E você tem um pastor com quem precisa lidar. Eu tenho meus próprios cones de construção ao meu redor. Eu tenho. Mas aqui está o bom negócio. Vamos viver uma vida que diz: examina-me, sonda-me, conheça meus pensamentos ansiosos e não me guie. Amigos, todos nós, inclusive eu, todos nós temos falhas, mas temos um Deus de graça, um Deus de misericórdia e um Deus de segunda chance. Tenho que dizer isso. Vamos cantar qualquer música que esteja em seu coração. Qualquer música que vocês cantem, eu não quero, mas cantem apenas uma música de encerramento. Mas aqui está o que vou lhe pedir. Tenho muita vontade de perguntar isso, e acho que poderia ser para um. Eu não espero mais do que algumas mãos, mas há alguém aqui que Deus apenas... Você já disse, já pronunciou as palavras sou agnóstico ou sou ateu, porque ficou com raiva de Deus e não crê. Você acabou de ser, e digo isso com todo o respeito, pois você acabou de ser exposto hoje. Não é que ele não exista. Eu simplesmente fiquei com raiva dele e preciso voltar para casa hoje. Eu preciso voltar para casa. Não sei quem é, mas vou arriscar. Se for você, só quero orar. Você poderia levantar a mão? Qualquer pessoa que disser, isso era eu mesmo. Mais alguém? Quero ter certeza. Obrigado. Mais alguém? Quero ter certeza. Mais alguém? Tem mais alguém? Segure sua mão para que eu possa ver. Só quero ter certeza. Lá, isso é. Eu só não imaginei, não esperava 50 fossem. Vocês todos são ateus. Foi apenas, quero orar. Membros da nossa equipe de oração colocaram a mão no ombro da igreja. Estenda a mão. Pai, obrigado pela honestidade desse homem. Ele não é Deus. Ele crê no Senhor. Foi só isso. Ele tem estado com raiva. Mas hoje a guerra vai acabar. E tu vai mostrar a ele o quanto ele é amado. Hoje há uma obra de Deus que vai acontecer nisso. Nisto, em sua alma, Deus, sua alma ainda está sensível. Sua alma ainda está sensível. Sua alma, Deus, ainda é suave. E obrigado por não estar endurecido. Não foi para um lugar ruim. Mas, Senhor, hoje o Senhor o resgatou daquele poço e agora vai trazê-lo de volta para si. Hoje, em nome de Jesus, podemos agradecer a Deus e nos alegrar por apenas uns segundos.